Graça e paz a todos. Boa noite. O Senhor é bom. Amém? Deus é bom para você? Sempre, todos os dias Deus é bom. Amém? Quem tem desfrutado dessa bondade? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Isaías 61. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Cada vez mais, né? Quanto mais a gente se aproxima e conhece o Senhor, mais nós contemplamos essa bondade, esse amor, essa misericórdia do Senhor. Amém? Na quinta-feira passada, quem esteve aqui? Foi bênção, não é? Quando a pastora Márcia começou a orar no final e falando ali algumas enfermidades, eu não cheguei aqui com nenhum pedido, assim, mas quando ela falou, alguém aqui que está com uma coceira no ouvido, uma alergia no ouvido, tem alguém aqui com coceira e alergia no ouvido? Não? Então era eu mesmo. Eu falei, a hora que ela falou, eu falei, pô, esse negócio é para mim. Aí já coloquei a mão nos ouvidos assim e comecei a declarar a cura. Porque eu comecei a sentir há um tempo atrás uma dor no ouvido, assim, como se tivesse uma agulha enfiando no meu ouvido. E geralmente quando eu me deitava à noite, começava essa dor. E eu fui no médico, a médica olhou, não tinha nada, falou, olha, não tem nada aqui, você pode consultar um bucomaxilo, né? Pode ser que seja alguma coisa ligada, né, à mordida. Aí me indicou lá o médico, mas acabei não indo, né? Porque é tanta coisa para fazer que você convive até com a dor, né? Você acaba convivendo com a dor e eu comecei a conviver com aquela dor lá. E aí começou a doer do outro lado. Estava doendo só de um lado e começou a doer do outro. E quando ela falou, eu falei, pus a mão nos ouvidos e falei, em nome de Jesus, é para mim. O Senhor tá vendo aqui a minha necessidade. E graças a Deus não tem doído mais, amém? Glória a Deus, aleluia, desde aquela noite. Não tem doído mais. Eu falei, Senhor é bom, Senhor olha, até para aquilo que você não consegue, né? Nem os médicos conseguem dizer o que é, e você às vezes convive com aquilo, o Senhor falou, não quero você com essa dor, não. E Ele tira, amém? Aquela dor nas costas que você já se acostumou, o Senhor tira, amém? Aquela dor nas pernas que você já se acostumou, o Senhor tira, porque Ele contempla, Ele tem o melhor para os seus filhos. Ele olha, Ele quer te abençoar. Muitas vezes nós, né, não cremos que Deus é capaz de fazer essas coisas e nós recusamos a bênção de Deus. Então, nós vamos ver aqui, às vezes nós não nos achamos dignos e realmente nós não somos, mas pela bondade do Senhor, Ele contempla e Ele cura. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia! Eu coloquei aqui o ano da bondade do Senhor. Só que não é só esse ano, amém? Glória a Deus, o ano da bondade do Senhor são todos os teus dias aqui na terra. Os justos viverão o ano da bondade do Senhor por todos os anos que eles estiverem aqui na terra. Jesus veio para proclamar o ano da bondade do Senhor, mas não era um ano só. Desde que Jesus veio, para todos aqueles que receberam até hoje, nós vivemos o ano da bondade do Senhor, amém? E que essa bondade possa encher os nossos corações. Jesus era o ungido do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, aqui se referindo ao próprio Cristo, o ungido do Senhor. Depois nós vamos ver lá que Ele mesmo, quando Ele estava aqui na terra, Ele abriu esse livro.
E ele disse que cumpriu ali a profecia de Isaías nele. Ele era o ungido do Senhor, aquele enviado para levar boas notícias. Amém? O Senhor tem boas notícias, boas novas, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, proclamar o ano da bondade do Senhor, consolar todos os tristes, dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Esse Deus é bom ou não é? Amém? Esse Deus é bom, é maravilhosamente bom, Ele continua sendo sempre bom. E Ele veio com essa missão de trazer boas novas, boas notícias. No Velho Testamento tinham algumas pessoas que eram encarregadas de levar boas novas. E no Novo Testamento, essas boas novas é o próprio Evangelho, as boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida por meio de Cristo. As boas novas de Cristo, tudo isso aqui que você leu, é o que Cristo veio trazer na terra. É o que Cristo veio nos dar. E hoje nós comentávamos no relógio de oração, muitas vezes nós cremos muito rápido nas más notícias. Você liga a televisão e tem ali uma má notícia, você já toma para você e você crê naquela má notícia. Mas para a gente crer numa boa notícia é tão difícil, né? Se eu te disser, Jesus vai te curar hoje, você, lá no fundo talvez você disse, será? Nós temos uma resistência e muitos têm resistido a essas boas novas. Mas Jesus veio trazer boas notícias para nós. Boas notícias de salvação, boas notícias de cura, boas notícias de libertação, boas notícias de transformação, boas notícias de alegria, de salvação eterna, amém? Aleluias, boas notícias o Senhor tem para nós e para a sua família, o ano da bondade do Senhor. Jesus veio trazer essas boas novas e hoje nós somos esses proclamadores das boas novas do Senhor. Que o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom. Na pandemia, Ele continua sendo bom. No desemprego, Ele continua sendo bom. Na enfermidade, Ele continua sendo bom. Em todo tempo, Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom e Ele é todo bom. Não ainda na sua justiça, Deus continua sendo bom. Glória a Deus. E nós vemos no Velho Testamento a respeito dessas boas novas. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai a sua salvação dia após dia. Está em 1 Crônicas 16, 23. Salmos 49. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Aleluia. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Aleluia! Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, sobe ao monte alto. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis-os aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião, o Senhor reina. Aleluia! O Senhor reina nas nossas vidas. Abra lá em Lucas 4. Deixa marcadinho aí Isaías, depois nós vamos voltar para esse texto. Lucas 4. Lucas 4, a partir do versículo 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler.
foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da bondade do Senhor. Ou o ano da graça do Senhor. Ele me ungiu para pregar boas novas. Boas novas a quem? Aí fala aos pobres. Mas quem são esses pobres? São os humildes de espírito. São aqueles, os mansos. São aqueles os que desejam a presença do Senhor, que se reconhecem limitados, que se reconhecem que são necessitados do Senhor. Não são apenas os pobres, não é os pobres financeiramente, é os pobres de alma, de espírito, que se reconhece como um necessitado da glória de Deus, como um necessitado da salvação do Senhor. São os aflitos de alma, são os oprimidos de alma. O Senhor veio para proclamar as boas novas, as boas notícias a nós, aleluia, a nós que reconhecemos que precisamos do Senhor, que aceitamos essas boas notícias de salvação e que tivemos ali o nosso nome inscrito no livro da vida, pobres, quebrantados, humildes, aflitos, mansos, necessitados. Jesus veio e ali até no Monte das Oliveiras tem as bem-aventuranças. Vamos ver aí em Mateus 5, volta um pouquinho. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos de alma, os necessitados, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque o Senhor veio para consolar. O Senhor veio para trazer consolo a todos os que choram. Há uma aflição que você tem vivido, há uma necessidade. O Senhor é o teu consolador. Amém? Aquele que vem consolar, aquele que vem trazer justiça à terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vocês são humildes aqui de espírito? Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados. Vocês têm fome e sede de justiça? Bem-aventurados, vocês serão satisfeitos. E essa justiça aqui, Deus não é assim, Deus faz justiça nesse Brasil. Que coisa tá ruim aqui. Deus faz justiça na minha casa, faz justiça no meu trabalho. Não, a justiça de Deus, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Olha como muda. Aqueles que têm fome e sede de conhecer a vontade de Deus, bem-aventurados. Bem-aventurados. Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que no meio da contenda colocam paz. Bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós. Jesus veio para proclamar bem-aventuranças aos pobres, aos quebrantados, aos humildes de espírito. Ele veio, quando ele começou a pregar aqui na terra, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Ele era a luz do mundo, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz quando Jesus esteve aqui.
E todos nós, quando andávamos num caminho de trevas, um momento raiou uma luz. Raiou uma luz em que mostrou as boas novas de salvação e que nos tirou do caminho de trevas e nos trouxe para o reino de luz, amém? Jesus é a luz e Ele veio trazer luz. Abre Mateus 4, 12 a 17. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar. Mateus 4, a partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus veio trazer boas notícias de salvação e trazer luz para aqueles que estavam em trevas. Jesus veio como ungido do Senhor, primeiro, para levar boas notícias aos pobres de espírito, trazendo luz àqueles que andavam em trevas e trazendo para o seu reino de luz. Essa é a missão, a primeira missão de Jesus, proclamador das boas novas de salvação. E é a nossa missão também aqui, a nossa missão nessa terra, sermos os mensageiros do Evangelho, os mensageiros das boas novas de salvação. Segundo, como lemos em Isaías, Jesus veio cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele veio, em outra tradução, atar as feridas do dilacerado. Olha que maravilhoso. Jesus veio curar os quebrantados de coração. Sabe o que significa a palavra quebrantado? No original, shabar, quebrado, despedaçado, destruído, esmagado. Jesus veio curar esses corações, amém? Jesus veio curar, sarar os corações quebrantados. Sabe que corações são esses? São os corações que reconhecem que precisam de Deus. Esse é um coração despedaçado. Porque há também aqueles corações de pedra. Mas a palavra do Senhor é penha que esmiuça toda a pedra, amém? A palavra de Deus, ela quebranta o nosso coração. Quantos de nós aqui não chegamos com coração de pedra? Não começamos a ouvir um evangelho com o coração endurecido, mas a palavra entrou e quebrantou o nosso coração. Quebrantou, e o Senhor olhou e Ele veio para te curar, para te trazer vida, para te trazer salvação. Jesus veio para curar os quebrantados de corações, para atar as suas feridas, curar os doentes. Por isso que Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Aqueles que precisam de cura, aqueles que estão com o coração ferido, machucado. Eu vim para atar as feridas do seu coração. E quantos cristãos hoje têm andado com o coração assim? Muitas vezes a gente diz: Cristo levou sobre si, está na palavra, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo estava sobre Ele, a maldição. Mas quantas vezes nós pegamos de volta e queremos carregar sobre nós essas dores, essa culpa? Então nós precisamos sempre trazer à memória que Cristo veio para nos curar. Cristo, Ele quer nos curar no físico, quer nos curar na alma, quer nos curar no coração, quer transformar, nos dar nova vida. Quer nos tirar o fardo, o peso que temos carregado. Lançai sobre mim, Jesus diz. Lançai sobre mim o teu fardo, o teu peso, porque eu tenho um leve e suave para te dar.
Eu tenho um fardo leve e suave. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas lugar de pessoas que estão em aperfeiçoamento, amém? Lugar de pessoas que estão buscando a transformação, estão buscando ser mais parecidos com Cristo a cada dia, estão buscando crescer. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, que adianta as pessoas irem à igreja e continuar do jeito que estão. Quero dizer para você, a igreja é o melhor lugar para se estar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você estiver aqui ouvindo a palavra de Deus, há chance de você ser transformado. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Eu estou do mesmo jeito, então continua ouvindo a palavra. Continua ouvindo, porque a palavra tem poder para transformar a tua vida. O que não pode é não ouvir a palavra. O que não pode é ficar distante do corpo. Porque enquanto você estiver na presença do Senhor, enquanto você estiver buscando na palavra, há chance de transformação. Há poder para a transformação. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Estamos todos sendo aperfeiçoados. E glórias a Deus por isso. Estamos buscando aqui a santificação. A palavra de Deus é que quebranta o nosso coração. E por isso nós precisamos estar sempre ouvindo. Eu já ouvi pessoas dizendo, vamos parar de pregar para crentes. Não, vamos continuar pregando para crentes, amém? Porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Se nós deixarmos de ouvir, nós rapidamente vamos nos esquecer. E nós vamos endurecer o nosso coração. Queridos, nosso coração é de pedra. Foi Deus que tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Eu vos darei um espírito novo, o Senhor diz, um coração novo. Eu tirarei o teu coração de pedra, porque o nosso coração é pedra. Enquanto nós não conhecemos a palavra da verdade, que quebranta, nosso coração é pedra. E é a palavra que mantém o nosso coração quebrantado. É a palavra que mantém o nosso coração curado. Não se afaste, permaneça, porque a palavra tem poder para transformar a tua vida. Tem poder para curar, tem poder para libertar. Eu fui liberto na cruz. Foi liberto na cruz, mas tem situações da tua vida que você ainda não foi liberto. Porque a palavra de Deus vai trazendo luz em cada área das nossas vidas, a partir do momento que nós conhecemos a palavra. Ou você, quando chegou para Cristo, já conhecia tudo? Eu continuo aprendendo e entendendo que há coisas na minha vida que eu fazia errado e que preciso mudar. Entendimento, a renovação da mente. É por isso que a nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus. Então, há sim áreas da nossa vida que precisa da luz de Cristo, a luz da palavra, para que haja mudança. E essa mudança só vem a partir do momento que nós conhecemos a palavra. Aí dá a transformação. A transformação no modo de pensar, a transformação no modo de agir. Jesus veio para anunciar boas novas, Jesus veio para curar os quebrantados de coração, e Jesus veio para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, veio para restaurar as vistas aos cegos, uma cegueira espiritual. Nós vemos sim Jesus curando algumas pessoas na Bíblia, né, cegueira física. Mas Jesus também se refere em algumas passagens da cegueira espiritual. E nós cristãos precisamos lutar contra essa cegueira. Porque nós somos libertos na cruz do Calvário. Jesus se fez maldição por nós. Mas o inimigo tenta nos cegar, tenta impedir a nossa visão. E eu falei assim, Senhor Jesus, abre meus olhos até daquilo que eu acho que estou enxergando, mas não estou.
Tem coisas que a gente acha que está entendendo, mas está entendendo errado. Tem coisas que a gente acha que sabe, mas não sabe nada. Quem sabe é Deus. Então nós precisamos pedir, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor, para ver aquilo que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo entender a palavra, para que haja mudança na minha vida, para que haja libertação nessa área da minha vida que eu não estou conseguindo ter libertação. Que eu tenho patinado, eu tenho muitos anos, Senhor, eu estou nessa situação. Será que eu não entendi algo da Tua palavra? Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. O Senhor veio para... Nós podemos ver e contemplar a verdade do Evangelho, mas ainda o inimigo ainda está nesse mundo. E as nossas armas, as nossas milícias contra ele são espirituais, porque ele tenta levantar fortalezas na nossa mente, que embora a gente já aprendeu, a gente desaprende muito rápido, porque a gente ouve alguém falando diferente e fala, é mesmo, acho que não é bem assim. Mentira. Sai fora, Satanás. Satanás quer nos enredar, quer levantar fortaleza na nossa mente. Mas Cristo veio para destruir as obras do diabo, amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para a destruição das obras do diabo. E há inimigos que trazem enfermidades, como nós vamos ver aqui num texto de Lucas 11:14, que havia um inimigo, um diabo que era mudo. A pessoa não falava, mas o mudo era o diabo. Amém? Então tem situações que nós precisamos entender se é algo físico ou se é algo espiritual. Lucas 11:14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. O mudo era o demônio. E quando o demônio saiu, a pessoa falou. Aleluia! Libertação. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A vida ali foi liberta. Quantos cristãos têm sido emudecidos nesse tempo? Não consegue falar de Jesus, paralisa. Repreende, Jesus já te libertou lá na cruz do Calvário. Diga, eu sou livre para proclamar as boas novas de salvação. Onde eu estiver, o inimigo não vai me calar. Onde eu estiver, eu sou livre para anunciar o Evangelho. Rejeita a opressão, rejeita toda a paralisia espiritual. No texto anterior de Mateus 12:22, fala que além de mudo, ele era surdo, né? Volta lá em Mateus 12. Mateus 12:22. Mateus 12:22 diz assim: depois disso, levaram-lhe um demoniado que era cego e mudo. Olha, lá falava que era mudo.
O endemoniado, ele era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Precisamos pedir ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos. Precisamos entender as verdades espirituais. Precisamos, quando vamos ler a palavra, Senhor, enche-me do teu Espírito, que venha a luz. Porque muitos até dormem quando vai ler a palavra. Repreende. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia porque não entendem. Isso é engano. Isso é engano porque Deus te deu o espírito de sabedoria. Deus te deu o espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito Santo foi deixado para você. O Espírito Santo foi deixado para caminhar com você, para te ensinar todas as coisas, para te ensinar no caminho da verdade. Rejeita. Fala, Senhor, eu tenho o Espírito Santo para aprender a tua palavra. E leia a palavra. E pede, Senhor, abre os meus olhos, tira as escamas. A Simone começou lendo aqui um texto do cego. Ali fala, recupera a vista. Né, o cego, ele enxergava, mas por alguma razão ele parou de enxergar, ele deixou de enxergar. Talvez uma doença, talvez um acidente, porque Jesus disse recupere. Alguém que recupera é porque alguém tinha, mas perdeu. Nós vemos cristãos que tinham visão, mas perdeu, começaram a sair do caminho, começaram a entender o contrário da palavra de Deus. O que nós podemos dizer sobre isso, senão uma ação demoníaca? Uma ação do inimigo que tenta inculcar na nossa cabeça aquilo que é contrário à palavra de Deus. E nós muito rapidamente nós esquecemos. É por isso que nós não podemos deixar de estar juntos, não podemos deixar de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O inimigo está aí semeando sementes ruins, o joio, mas quando nós estamos juntos, Cristo está aqui semeando boas sementes. Amém? Semeando boas sementes no nosso coração. Jesus veio para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, restauração das vistas aos cegos, cegueira espiritual, libertação pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra da verdade, e a verdade vos libertará. E conforme nós vamos conhecendo, nós vamos sendo libertos naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós aprendemos. Às vezes pessoas não sabem que determinada coisa é pecado, mas quando ela lê na palavra, os seus olhos são abertos, e ela é liberta daquele pecado, amém? Ela é liberta. Pela palavra nós somos livres, mas nós precisamos entender que nós precisamos ter a palavra viva no nosso coração. Estarmos buscando em Deus que os nossos olhos sejam abertos. Jesus disse para os fariseus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os fariseus falavam que eles viam. Nós vemos, nós não somos cegos não, a gente vê. Jesus falou, se vocês falassem que vocês não viam, vocês não seriam culpados. Mas como vocês falam que vocês veem, vocês são culpados. Porque se vocês reconhecessem que vocês não viam, vocês viriam a mim, que sou a luz, e eu te mostraria as tuas trevas. Mas como você diz que tudo vê, então você continua em trevas. Nós precisamos buscar em Cristo a luz para as nossas vidas. A luz naquilo que nós temos vivido, que não está legal. Mas nós estamos tampando mesmo o sol com a peneira, como dizem, fingindo que está tudo bem. Mas a palavra de Deus nos revela aquilo que vai mal na nossa vida. Traz luz, traz libertação, abre os nossos olhos. Os fariseus falavam que viu, e por isso eles se tornavam cegos. A cegueira era uma metáfora para o pecado. Eles mesmos achavam que quem era cego era pecador. E um dia perguntou para Jesus, quem pecou? Né? Foi esse? Quando as pessoas tinham alguma enfermidade, achavam que era o pecador. Algumas vezes, uma situação, até nós lemos hoje de manhã, né, que Jesus curou um paralítico ali no tanque de Betesda. E ele falou assim, depois encontrou aquele paralítico dentro do templo. Aquele paralítico se converteu a Jesus. E Jesus, passando uns dias, encontrou com ele dentro do templo. E Jesus falou assim, olha, não peques mais, hein? Para que não te aconteça coisas piores. Então, há situações na nossa vida que vêm sim pelo pecado. Enfermidades, doenças que vêm pelo pecado.
outras nós sabemos que não. Mas o Senhor nos traz o entendimento da palavra, pelo seu Espírito, daquilo que nós precisamos entender e abrir os nossos olhos para entender. Amém? Que os nossos olhos sejam abertos. A religiosidade tem cegado a muitos, até mesmo os cristãos. Quero dizer para vocês, os religiosos não estão dentro do templo, não. Muitas vezes estão lá fora, os fariseus estavam lá fora. E os fariseus ficavam ali em cima de Jesus, quando ele fazia uma cura. Não pode curar no sábado, hein? Né, pastora? A gente leu um texto hoje. O homem lá no tanque de Betesda, há quantos anos, pastora? 38 anos esperando ele conseguir entrar nas águas. E aquelas águas eram agitadas, né? Um anjo vinha e agitava aquelas águas. E todos que estavam ali criam que se entrasse nas águas seria curado. E eles eram. Muitas vezes nós não somos curados também porque nós não cremos. E ali aquele homem estava ali aguardando. E Jesus chegou e perguntou para ele, né? O que acontecia, por que ele estava ali. Falou, eu estou aqui, não tem ninguém que me coloca na água. Sempre entra um outro antes de mim. E Jesus falou, toma a tua maca e anda. E aquele homem se levantou com aquela maca na mão. E aí ele saiu com aquela maca e veio os religiosos. Os religiosos é aquele que quer te parar na tua fé. Os religiosos não são aqueles que estão aqui. São aqueles que estão lá fora e querem te paralisar na tua fé. Querem falar, meu irmão, para que isso? Você não precisa orar tanto, meu irmão. Meu irmão, a graça te salvou. Meu irmão, você foi liberto na cruz. Não precisa não. Fica na tua casa. Os religiosos, eles estão à espreita. Eles estão querendo parar os verdadeiros servos de Deus. Aquele homem estava feliz com a sua maca na mão, com o seu testemunho do milagre. Quantas vezes, né, pessoas vêm e jogam um balde de água fria no seu milagre. Naquilo que você vai com tanta alegria contar e a pessoa vem e derruba. Mas que os olhos desse mundo, que os olhos dos religiosos sejam abertos, amém? Que os olhos daqueles que têm se perdido. Abra lá em 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Segunda Coríntios 4, do 1. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século tem cegado os olhos, mas que nós possamos orar para que os olhos desses que estão muitas vezes ao nosso lado, que nós temos orado, sejam abertos. E que os nossos próprios olhos, aquilo que nós não estamos vendo, sejam abertos em nome de Jesus. Aí você fala, mas era para os incrédulos. Mas Paulo, lá no livro de Efésios, ele orou pela igreja de Éfeso para que os olhos dos seus corações fossem iluminados, para que eles pudessem ver. Então, mesmo nós cristãos, veja lá em Efésios 1, podemos ter os olhos dos nossos corações escurecidos, obscurecidos, por enganos, por mentiras, por situações que nós passamos que vêm trazer dúvida à vontade de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, questionar o amor de Deus. Efésios 1, versículo 17, diz assim:
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Que os olhos do nosso coração, coloca aí a mão no seu coração, fala: Senhor, que os olhos do meu coração sejam iluminados, para que eu conheça, Senhor, a esperança para a qual o Senhor me chamou. As riquezas da gloriosa herança, Senhor, nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para comigo, Senhor. Abra os olhos do meu coração, Pai, para que eu possa entender a atuação da sua poderosa força. Aleluia. Abre, Senhor, os olhos do meu coração. Essa foi a oração de Paulo pela igreja. Ele disse assim que ele sempre mencionava aquela igreja em suas orações para que os olhos dos seus corações fossem iluminados. Que essa seja a nossa própria oração diante do Senhor, quando nós formos ler a sua palavra. Em 2 Coríntios também diz, que possamos levar cativos os nossos pensamentos a Cristo, destruindo toda a fortaleza que se levanta na nossa mente contra o conhecimento de Deus. Às vezes levantam fortalezas na nossa mente, mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, seja quebrado toda a fortaleza nas nossas mentes, que se levanta contra o conhecimento de Deus, que se levanta rejeitando o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, vamos ler, porque a palavra traz luz. Amém? 2 Coríntios 10. Versículo 3. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas contra as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Coloca a mão aí na sua cabeça agora e fala: Senhor, leva o meu pensamento, Pai, cativo a Cristo, que possa se tornar obediente a Cristo, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, destruído todo argumento, toda pretensão, Senhor, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda fortaleza, Pai, na minha mente seja quebrada. E que as armas, Senhor, as armas da minha milícia sejam espirituais. A oração, a palavra, Senhor. Vem com luz, Pai, na minha mente. Vem com luz, Senhor, nos meus pensamentos. Quebra todo o pensamento contrário lançado pelo inimigo. Toda palavra contrária, toda palavra, Senhor, que tem me feito desviar dos teus caminhos, Pai. Eu quero obedecer à tua vontade. Jesus veio destruir, libertar, quebrar toda fortaleza maligna. Libertar os oprimidos. Amém? Os oprimidos de alma. Tanta coisa que Jesus falou, daria mais um culto. Oprimidos de alma, amargura, traumas, feridas. Quantas coisas nós já passamos na vida. Abandonos, traições, abusos. O Senhor vem para curar a nossa alma, amém? De toda ferida causada durante toda a nossa trajetória. Curar os nossos corações oprimidos. Sabe o que é oprimido também no original? Também quebrado, partido em pedaços, despedaçados, golpeados com dureza. Corações golpeados com dureza. Jesus veio para curar. Jesus veio para restaurar, para libertar, amém? Situações vividas durante a nossa vida que criam raiz de amargura. Por isso que lá em Hebreus diz: não atentando-se diligentemente para que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Para que ninguém, atentando-se diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Para que ninguém seja faltoso. Eu fui ver no original essa palavra faltoso.
no grego, que fica atrás, que vem mais tarde ou com bastante atraso, que é deixado para trás na corrida, que falha em alcançar o objetivo, que não chega até o fim, que falha em tornar-se um participante, que volta atrás, que está em falta, que está destituído dessa graça. Então a amargura, ela vem nos deixar em falta, mas Jesus vem para nos curar de toda amargura, amém? Recebe aí, coloca a mão no seu coração, para Jesus, cura de minha alma, meu coração, de toda a ferida causada, Senhor, nesta vida. Eu quero mesmo receber a cura, Pai, que seja arrancado toda a raiz de amargura do meu coração, Pai, para que eu não venha ser destituída da Tua graça, em nome de Jesus, que Jesus te cure de todo abandono, de toda perda, de toda traição, amém? Em nome de Jesus, de toda amargura, separar-se da graça, né? Jesus nos conquistou, nos salvou, mas às vezes nós queremos carregar a culpa. E aí nós somos destituídos da graça. E graça, essa bondade de Deus, Deus quer te abençoar. Deus quer ser bom na tua vida, mas às vezes nós recusamos até a bondade de Deus por conta da amargura do nosso coração. Mas que Jesus cure a amargura de alma. Quem nunca passou por uma situação na vida? É por isso que Jesus veio para curar os quebrantados, os oprimidos de coração, os despedaçados. Nós chegamos para Jesus despedaçado, né? Muitas vezes. Quantas situações na infância, de filhos abandonados pelos pais, de crianças abusadas, maltratadas. Mas quando nós chegamos, Jesus tem cura, amém? Não carregue mais essa culpa. Livre-se dessa culpa em nome de Jesus. Não se destitua da graça de Deus. Não abra mão da graça e da bondade de Deus. O Senhor é bom. Muitas vezes pessoas foram feridas por homens, né, que eram pais ali para ela, e às vezes quando vem para Deus, rejeita esse amor de pai. Mas não rejeite o amor do Pai. O Pai te ama, Ele é bom e Ele quer curar. Cristo veio para curar as nossas feridas. Aleluias. Vamos voltar lá para Isaías 61 para a gente poder ler o texto de novo e poder encerrar. Tem mais algumas coisas aqui, mas o horário avança. Precisamos aceitar o consolo, a ajuda, o conselho do Espírito Santo, amém? Fala aí, Senhor, eu aceito a tua ajuda. Muitas vezes a gente recusa ajuda. Sabe o que é o Espírito Santo? A palavra Espírito Santo, Paráclitos. Chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa, assistente. O Espírito Santo está ao teu lado, amém? Não rejeite, fala, Espírito Santo, eu aceito a tua ajuda. Não quero recusar a tua intercessão, a tua ajuda. Não quero recusar a tua cura, o teu conselho. Recebemos, Espírito Santo. Recebemos o teu consolo. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso intercessor, amém? Queria chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente ler o texto de Isaías, depois encerrar. Jesus nos libertou na cruz do Calvário, mas muitas vezes nós não queremos esta bênção, nós recusamos. Não recuse. E olha só, quem tem que reconstruir as velhas ruínas? Quem reconstrói? Muitas vezes nós chegamos para Jesus, está tudo destruído, né? As ruínas, tudo desolado. Quem vai reconstruir? Vamos voltar ali em Isaías 61. No finalzinho aqui, ó, versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quem vai reconstruir agora o que está destruído?
Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. O Senhor nos chama a reconstruir as velhas ruínas, restaurar os antigos escombros. Muitas vezes nós chegamos para Jesus, a nossa situação da nossa casa está uma desordem total. Nós recebemos a salvação, mas agora há um trabalho, há uma reconstrução das ruínas, há uma restauração dos escombros, há uma renovação das cidades arruinadas. E o que acontece? Muitas vezes muitos não querem reconstruir, muitos querem continuar vivendo ali naquela situação, mas Jesus diz: não, eu te dou o meu Espírito Santo para a reconstrução daquilo que está em desordem na tua vida, daquilo que não está indo bem. Eu quero te dizer algumas situações aqui. Há pessoas que nunca conseguem concluir nada, elas sempre param no meio. Talvez ela aprendeu isso durante a sua vida. Talvez ela aprendeu com seus pais, talvez ela aprendeu com seus irmãos. E ela vem para Jesus, Jesus a libertou, Jesus a curou. Na cruz do Calvário toda a maldição foi levada, mas ela continua parando no meio. Ela não consegue concluir. E Jesus te dá nessa noite libertação dessa área na tua vida. Você vai ser alguém que vai começar e vai terminar. Nunca mais você vai ser chamado de alguém que não termina aquilo que começa. Se você quiser, porque aqui fala, você vai reconstruir as velhas ruínas. Você vai restaurar os antigos escombros. Pessoas que nunca conseguem se acertar financeiramente. Vem de uma situação difícil, né, da família. Não estou falando de problema de desemprego, não estou falando de nada disso. Estou falando de pessoas que gastam além daquilo que ganham. Pessoas que não conseguem viver com aquilo que têm. Pessoas que não conseguem se administrar financeiramente, mesmo estando em Cristo. Mas Cristo te deu um espírito consolador, ajudador, para te ajudar a reconstruir essas ruínas. Para ajudar a restaurar os escombros. Pessoas que não conseguem limpar a casa. Gente, é coisa simples. Mas a pessoa vem para Jesus e ela aprendeu a viver na desordem. E ela continua, ela recebe a Cristo, mas ela não consegue colocar a casa em ordem. O Senhor veio para colocar em ordem todas as coisas, amém? Há algo na sua vida que você não consegue fazer? Algo que você fala: Senhor, por mais que eu tente, eu não consigo. O Senhor te dá liberdade nesta noite. No Espírito você tem liberdade. Senhor, eu quero tanto fazer algo, mas não consigo. No nome de Jesus, você vai reconstruir as velhas ruínas. Você vai restaurar os antigos escombros. Você vai renovar as cidades arruinadas. Senhor, a minha família está uma bagunça, Senhor. Não consigo ter paz na minha casa. Oh, em nome de Jesus, receba a paz do Senhor no seu lar. Você vai ser o pacificador na tua casa. Você é o restaurador. É o que acontece, muitas vezes as pessoas vêm para Jesus, Jesus coloca em ordem, mas há o nosso papel, nós somos os restauradores. Você pode pedir para Jesus assim: Jesus, eu quero ser médico, me dá um diploma de medicina. Jesus vai dar? Me dá um diploma pronto, e que eu não preciso estudar. Jesus vai dar? Não. Você vai precisar estudar. Você vai precisar tirar o seu diploma. Você pode pedir ao Senhor capacitação, força para o trabalho, mas você vai ter que trabalhar. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer falar? Situações da nossa vida que você precisa pôr em ordem. É você, pela capacitação do Espírito Santo, mas é você. É você o restaurador. E aqui diz assim: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Seus filhos não têm servido ao Senhor? É você que vai reconstruir, amém? É você que vai reconstruir os escombros.
É você que vai restaurar e reconstruir e renovar as cidades arruinadas, os antigos escombros e as velhas ruínas. Nós somos os restauradores, amados. Muitas vezes nós queremos que Deus venha e faça do dia para a noite. Não, Ele nos libertou na cruz do Calvário, mas você é o restaurador. Nós somos os restauradores das ruínas. Nós precisamos buscar no Senhor aquilo que está arruinado, que nós precisamos reparar. Se coloque em pé. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas no passado que a feriram, perdoe, seja livre, não se destitua da graça de Deus. Há uma mesa preparada para nós e tem muitos que não conseguem nem se assentar na mesa. Livre-se de toda a culpa, toda a vergonha, todo o medo. Pessoas que por mais que tentam não conseguem orar, aleluia, amém? Não conseguem ler a palavra, não conseguem buscar o Senhor. Clame aí, Senhor, me liberta, Senhor, disso, dessa área da minha vida. Qual é a área que você precisa ser libertada? Que você precisa de luz do Senhor. Receba a luz do Senhor na tua vida. Receba a luz do Senhor na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos. Oh, aleluia. Nós te adoramos. Oh, aleluia. Aqui, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Aleluia. Sei que estás aqui. Glórias a ti, Jesus. Vem nos curando, Senhor. Teu calor. Curando de feridas, Senhor, na alma. Feridas passadas, feridas antigas, Senhor. Vem nos curando, Senhor. Vem nos restaurando, Jesus. Vem nos restaurando, Pai. Oh, Pai, nos levanta como restauradores, Senhor, de ruínas, Senhor. Nos levanta, Senhor, como restauradores de assombro, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos filhos, Senhor, sejam abençoados, Pai, pelo Senhor. Que os nossos filhos sejam reconhecidos, Pai, como descendência, como herança bendita do Senhor, Pai. Pai, traga luz, Senhor, luz na nossa mente, luz no nosso coração, naquilo que precisa de luz. Todo engano, Senhor, toda mentira, Senhor, tudo aquilo que é contrário, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem compaixão de nós. Aleluia, Senhor. Toque em nossos olhos, Senhor, para que possamos ver. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filho de Davi. Vem, Filho de Davi, nos tocando em nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossa alma. Tem compaixão, Senhor. Que possamos restaurar, Pai, os antigos escombros, Senhor. Toca, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Toca nos nossos olhos, Senhor. Nos liberta, Pai. Nos liberta, Jesus. Nos liberta, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, Jesus. Queremos ver, Pai. Queremos ver a tua verdade, Senhor. Vem com a tua luz, Jesus. Vem com a tua luz, Jesus. Aleluia. Pois eu quero. Aleluias. Glórias a ti. Aleluias. Aqui Isaías termina assim: seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Diga aí para o Senhor: Senhor, que os meus filhos sejam do Senhor. Que os meus filhos, Senhor, sejam abençoados pelo Senhor. Que os meus filhos sejam do Senhor, Pai, e reconhecidos, Pai, como um povo abençoado do Senhor. Todos os que o virem reconhecerão que eles serão um povo abençoado do Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-te minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes de salvação. Pôs sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Aleluias. Você se alegra na salvação? O Senhor te vestiu de vestes de salvação. Ele tirou as vestes, as cinzas,
vestes de cinzas, e te deu vestes, um manto de louvor. Aleluia. Seja um restaurador. Seja um restaurador na sua casa. Seja um restaurador de ruínas. Perdoe, se liberte de toda amargura, de alma, de vícios que você não consegue deixar. Senhor, me liberta dessa situação. Que nada, nada, nada nos prenda. Amém? O Senhor quer tirar todas as amarras, todos os medos, todas as prisões, para que nós sejamos um povo livre, para reconstruir as velhas ruínas, para restaurar os antigos escombros, para renovar as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Mas quando chega em você, você se torna um restaurador. E dali para frente não terá mais devastação, amém? Só terão bênçãos. Você deixará descendentes abençoados. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos fez o povo mais feliz dessa terra, porque nós somos totalmente livres nele. Amém? Amém. Você que trouxe seus pedidos, tem nas mãos, estejam orando por essas pessoas que precisam, umas de cura, outras de, talvez, né, de salvação. Que o Senhor alcance, em nome de Jesus, cada vida aqui que tem sido representada por uma pessoa aqui nesta noite, que o Senhor conhece, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação desta vida, em nome de Jesus. Que ela venha mesmo para o reino de Cristo, o reino do seu amor, o reino de luz, o reino de salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que as suas famílias, que as nossas casas, nossos filhos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É o ano da bondade do Senhor. Receba a bondade do Senhor na sua vida, em todas as áreas. O Senhor não quer nenhuma área da nossa vida em trevas. Ele quer todas as áreas em luz. Amém? Receba em todas as áreas da sua vida a luz do Senhor, a vida abundante de Cristo. Sábado nós teremos o nosso culto de casais aqui, nosso encontro de casais. Amém? Você que deu o seu nome, esteja presente, vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, você vai sair daqui abençoado no seu casamento, na sua vida, vai receber uma porção do Senhor para o seu lar. Amém? Para os seus filhos, uma palavra para edificar o seu casamento. Domingo, culto de missões. Esteja presente também. Prepare a sua oferta para abençoar a vida do missionário. Amém? Estenda suas mãos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. O Senhor veio mesmo, Pai, para nos trazer boas notícias de salvação. O Senhor veio para cuidar, Pai, dos nossos corações feridos, Senhor. Trazer cura para os nossos corações. Veio libertar, Pai, as nossas vidas quando nós éramos cativos, Senhor. Vivíamos nas trevas. O Senhor nos libertou. Aleluias. O Senhor veio proclamar o ano da tua bondade, Pai. Recebemos mesmo, Pai, a coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, Pai. Recebemos a tua bondade na nossa vida. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor.